Graças e paz, amados. Aqui é a Karina Ramos, do Ministério Vida. Eu sei que vocês estão fazendo um estudo aí do Pentateuco. Nós estamos, né? Também estou acompanhando com a irmã Catiane. Ela hoje teve um imprevisto, não conseguiu gravar, então ela passou aqui para mim. A gente está no capítulo 18 de Números. E a princípio eu vou pedir perdão a vocês, porque foi assim, eu fui pega de surpresa num previsto da Cátia, foi uma questão de saúde familiar. Eu fui pega assim na emergência. Eu tô gravando no meu quarto, geralmente ela grava no quarto dela. E ela tem todo um jeito lá de preparar para não sair ruído, barulho. E eu tenho muita dificuldade para gravar assim sem um esboço, né? Então eu fiz um esboço aqui rápido, e daí com a ajuda do computador. O meu computador ele é um computador bem antigo, então ele faz um barulho, um ruído, que vocês ficarem... Se eu ficar em silêncio, eu vou ficar pra vocês verem. Você vê que ele faz um ruidinho de fundo aí. Às vezes ele faz até um barulhinho maior, como se ele fosse um boizinho assim, sabe? Um boi. Porque é um computador bem antigo e eu precisava fazer um esboço rápido aqui. E daí é mais fácil a gente fazer um esboço aqui pela internet, colocar ali todos os versículos que eu vou utilizar, né? Do que eu ficar pegando aqui umas 10 bíblias. E como é algo que teria que ser uma coisa mais rápida, eu achei melhor aqui utilizar o computador para preparar o esboço. E vocês me perdoem pelo barulhinho aí, da próxima vez que for eu, né? Sempre que houver tempo, né, assim, hábil, eu vou tentar fazer uma coisa melhor, né? Separar de bíblia por bíblia, ali de papel. Eu tenho quase todas as versões necessárias aqui. Então vocês abstraiam esse barulhinho chato aí no fundo, que parece um boizinho, um ruído, e vamos embora para a palavra. Eu quero ler com vocês aqui no capítulo 18, apenas o versículo 20. O capítulo 18 aqui ele vai repetir algumas coisas no início do capítulo 18. Serão repetidas aqui alguns direitos e deveres aqui dos sacerdotes, dos levitas. Acredito que a repetição aqui no caso é para fixação, né? Como ali em Deuteronômio a gente vai ver muito isso, que muitas pessoas inclusive dizem que Deuteronômio é uma repetição da lei. Então a gente vai ver muita repetição de coisas ali que a gente já viu. Então aqui nesse capítulo, no iniciozinho aqui, ele repete um pouco aqui alguns deveres, algumas funções dos levitas. E dentro desses deveres, direitos, eu separei aqui o versículo 20, que diz assim: Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então aqui Deus está falando para Arão que ele não teria herança ali, os levitas ali não teriam herança física, né? Que ele quer dizer que todas as tribos ali tiveram heranças, né? Físicas. Tiveram terras, tiveram coisas materiais. E ele fala aqui em algumas outras partes, a gente vai ver ele falando isso também, Deus falando isso, que ele mesmo seria a herança dos levitas ali. Então eu coloquei o nome desse pequeno pensamento que eu quero trazer com vocês. O nome é O Senhor é a minha herança. Eu acho interessante que Deus ele não faz nada por acaso, né? Eu nem sonhava que eu ia trazer a palavra hoje, né? Nem passou pela minha cabeça que pudesse ser eu. Mas hoje eu fui para uma consulta e eu fui ouvindo uma música da Tamires Garcia chamada Nada Mais Me Satisfaz. E eu vou usar um pedacinho dessa música aqui com vocês, vou cantar, falar, declamar, não sei, um pedacinho da música daqui a pouco, e vocês vão entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer. Quando eu coloco aqui o Senhor é a minha herança, e quando Deus fala ali diretamente com Arão, eu sou a tua parte e a tua herança, significa que Arão, os levitas ali foram escolhidos para ter a melhor parte. Porque se a gente for pensar num âmbito terreno, seja na igreja ou seja no mundo secular, as pessoas têm a tendência a pensar que a melhor parte é sempre a parte financeira, é sempre a parte do dinheiro, é sempre a parte material.
né? Então acredito que até ali mesmo eles pensavam que a parte melhor, a financeira, né? Era a parte melhor era financeira. E Deus fala assim, ó, em alguns versículos ele fala que eu vou te dar a melhor parte, né? E aqui ele fala, eu mesmo sou a tua parte, eu sou a tua herança. Tu já pensou Deus virar assim e falar assim, ó, eu sou a tua parte? Será que isso não é suficiente? Será que isso não basta? Infelizmente, a gente vive tempos em que o dinheiro se tornou mais importante do que qualquer coisa que Deus possa nos dar. A gente sabe que herança, no dicionário em português, ela significa um legado, um patrimônio, né? A maior parte das vezes são bens materiais deixados por alguém para uma outra pessoa após o falecimento. Muitas pessoas, inclusive, elas usufruem das heranças em vida. E na cabeça hoje, no século que a gente vive, a herança ela é algo material, né? Não deveria ser assim, mas na cabeça das pessoas hoje é algo material. E aqui quando Deus diz assim, ó, eu sou a tua parte, você não vê Arão contendendo com Deus, falando, não, eu quero terras, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, ele entendia, como levita naquela época, ele entendia que isso aqui era muito melhor do que um terreno, uma casa, né, uma coisa física. Porque quando o Senhor diz que ele é a herança dos levitas, ele está querendo dizer assim, o que eu tenho para vocês é muito além de uma terra, de um pedaço de uma videira, de uma coisa de frutas ali, né? É muito mais importante do que coisas físicas, né? E você vê que Arão, ele, tranquilidade pura, ele ficou assim, tipo, é isso, amém, glória a Deus, lindo. E quando a gente vai ver aqui pra frente, em alguns versículos posteriores, alguns versículos anteriores, a gente vê que essa melhor parte, essa herança, que Deus ali diz que ele é a herança, né? Você vê que muito ali na frente vai dizer que os israelitas, eles entregavam os dízimos naquela época para os levitas, né? E os levitas entregavam daquele dízimo, olha a fidelidade, né? Daquele dízimo, eles entregavam aos sacerdotes o dízimo do dízimo. Então o levita pegava os dízimos que eram entregues a eles, sejam os dízimos em materiais, sejam os dízimos em holocaustos, né? Carnes, farinhas, frutas, né? Hortaliças e tudo mais. E daquele dízimo que eles recebiam, eles tiravam o dízimo. Olha que interessante, né? A gente hoje vive em outro tempo, né? A gente entende um pouco diferente a questão do dízimo no novo nascimento, só que eu não vou entrar nesse mérito hoje. O que eu quero dizer para vocês é assim, ó. Quando Deus fala ali para eles, eu sou a tua herança, ele está dizendo assim, ó, não é que eu não queira te abençoar financeiramente, levitas. O que eu estou dizendo para vocês é que eu tenho muito além do que isso. Porque as pessoas imprimiram muito valor ao dinheiro. Imprimiram muito valor àquilo que é físico, aquilo que é o visível, aquilo que é o material. E a gente, quando vive exclusivamente para o Senhor, que é o caso aqui do Ministério Vida, a gente vê que nenhuma mansão, nem uma fazenda imensa, nem terras, nem dinheiro, nem Bitcoin, que o povo gosta agora de ter esse negócio de Bitcoin, que eu nem entendo nada disso. Nada dessas coisas aí é melhor do que o que a gente tem hoje, porque a gente pode dizer assim, olha, eu tenho a melhor parte, que é o Senhor, né? E com essa melhor parte vem todo o sustento. Deus pode fazer que a gente fique muito rica, muito próspera? Pode, mas você entende que isso não é a melhor parte? Que a melhor parte é Ele mesmo? Então eu acho muitíssimo interessante, né, que ele vai aqui tirar essa ideia de que a melhor parte é alguma coisa física, material, e ele diz assim, eu sou a tua herança, né? E tem um versículo que eu não vou achar agora aqui, que eu estava lendo, que diz que ele chega a perguntar, será que isso não te basta? Isso não te é suficiente? Como se Deus estivesse perguntando pra gente hoje também, eu não sou suficiente para você?
Você ainda precisa querer, lutar desesperadamente para ter mais, ter mais, ter mais. Você vê que hoje tudo é dinheiro. Tudo é relacionado a dinheiro. Eu estava hoje, inclusive, vendo algumas coisas aqui na internet de cantores, né, que a gente gosta, cristãos, e vendo algumas coisas assim que entristece o coração da gente, como que tudo é dinheiro, e faz o curso não sei o que, paga quanto, e vende não sei o que, tudo é relacionado a ganhar, ganhar, ganhar. As pessoas, elas não estão satisfeitas em apenas ter a presença de Deus, né? Então, quando eu mencionei a música ali no início, que eu fui ouvindo hoje no caminho pra consulta que eu fui, a música diz bem assim, ó: nem todos os poderes do mundo, ou todos os amores profundos, ou mesmo as grandes conquistas, nada satisfaz. Aí vem um refrãozinho que ela fica repetindo, né? Nada mais satisfaz, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. E assim prossegue uma repetição ali. Então olha que interessante, né? Deus fala, eu sou a tua parte, eu sou a tua herança. E aqui ela tá falando, a Tamires falou, foi muito interessante essa conexão dessa música com que eu ia falar hoje, que nem sabia que ia falar, né? Quando ela fala que nem todos os poderes do mundo, ou seja, riqueza, fama, dinheiro, nem todos os amores profundos, nem todas as grandes conquistas, nada satisfaz. O que ela quer dizer aqui é que o Senhor é que satisfaz ela, que é a presença dele que satisfaz, que é estar com ele, que ele é a herança dela. Né? Ela está dizendo isso aqui. E é muito interessante quando a gente compara essa música com o que eu estou falando aqui, quando fala que eu sou a tua herança, eu sou a tua parte, né? Por isso que eu coloquei o Senhor é a minha herança, porque eu me sinto assim também, o Senhor é a minha herança. É muito mais gratificante do que os poderes do mundo, do que os amores profundos, do que as grandes conquistas. É muito mais gratificante ter o próprio Senhor. Que muitas pessoas que vão buscando tanta coisa na vida, elas vão buscando tantos prazeres, distrações, entretenimentos, dinheiro, e tudo isso se tornou mais importante do que o Senhor. Então quando você vira com uma pessoa dessa, que ela tem essa cabeça de que ela quer dinheiro, ela quer casa, ela quer herança, ela quer bens, ela quer vender curso bíblico, ela quer vender música, ela quer vender, ela quer ganhar, ela quer... Quando a pessoa tem essa cabeça, ainda que crente, se você virar para ela e falar assim, olha, o Senhor manda te dizer que ele é a sua herança, para de correr atrás daquilo que vai perecer, para de correr atrás desse tesouro aí que vai enferrujar aqui nesse mundo, né? Busque as coisas do alto, tenha um tesouro no céu, porque lá a traça não corrói. Você pega e fala isso para uma pessoa hoje que está correndo atrás de tudo, financeiramente, distração, entretenimento, dinheiro e por aí vai. A pessoa não quer. Ah, não, só eu não quero. Ah, não, que lindo, maravilhoso. Mas se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu tiver aquilo outro. Então, infelizmente, a gente vive nessa atmosfera. E eu quero acrescentar aqui alguns versículos para essa nossa meditação. Eu quero acrescentar aqui no Salmo 16. Gente, o primeiro versículo que eu li foi na Almeida Almeida Corrigida Fiel. Vai estar na descrição ali o versículo. Qualquer versão. Eu gosto de falar versão, porque cada um lê numa versão, e depois a pessoa fica, meu Deus, isso aí não tá na Bíblia não, Karina. Mas tá. Então assim, ó, Salmo 16 que eu vou ler agora, versículo 5, para complementar aqui a nossa meditação, eu vou ler na NVI, diz assim, ó: Senhor, tu és a porção da minha herança e o meu cálice, tu és uma garantia do meu futuro. Então olha só, o salmista ele entendeu, não sei se é Davi aqui, mas acredito que sim, não procurei ver, mas acredito que sim, que os primeiros salmos acredito que seja com ele. Então ele entendeu aqui, o salmista entendeu, tu és a minha porção, tu és a porção da minha herança, tu és uma garantia do meu futuro. Ou seja, ele entendeu que quando Deus ele é a porção, quando Deus ele é a herança, tua porção, isso é uma garantia de um futuro, um bom futuro, não um futuro ruim, não um futuro de só
problemas e tristezas e derrotas. Só um minutinho que eu vou tomar água, gente. Eu sinto uma sede terrível falando. E eu não tenho costume de falar assim, seguidamente, então vocês me perdoem mais essa aí. Então o salmista aqui, ele entendeu que era muito mais interessante que o Senhor fosse a herança dele, porque essa era uma garantia do futuro. A gente vê um outro salmo aqui, Salmo 119. Depois eu vou colocar na descrição. Na verdade eu vou colocar assim, se alguém quiser, eu coloco num dos comentários, tá? No Facebook, no Instagram, antes de vocês pedirem aí, porque eu anotei aqui. Eu quero ler o Salmo 119, versículo 57, que diz basicamente a mesma coisa, e ainda acrescenta uma coisinha linda que eu adoro, que é a palavra obedecer. Ele diz assim, ó: Tu és a minha herança, Senhor. Tu és a minha herança. Quase o nome do meu pensamento aqui, gente. Eu botei o Senhor é a minha herança. Olha isso, hein? Não tinha nem reparado. Ele diz, tu és a minha herança, prometi obedecer às tuas palavras. Olha que coisa linda, gente. Se o ser humano, vamos falar assim, se o ser cristão, se o cristão ele entender essas duas coisinhas básicas aqui, pronto, tá tudo resolvido, a gente vai ter igrejas abençoadíssimas. Porque olha só, quando ele diz, tu és a minha herança, então eu sei que o Senhor me basta e o que vier a mais é lucro, glória a Deus. E quando ele fala a frase de baixo, prometi obedecer às tuas palavras, ele está dizendo assim, eu sei que o Senhor é minha herança, o Senhor é minha porção, e isso é tão maravilhoso que eu prometo que eu vou obedecer às suas palavras, vou obedecer a Bíblia, no caso pra gente hoje, né? E vocês sabem que a obediência não é uma coisa muito bem vista hoje em dia, né? Eu estava até conversando com a irmã Catiane mais cedo hoje, que as pessoas não querem obedecer. Só que metade é brincadeira, né, gente? Mais da metade da Bíblia tem versículos falando sobre obediência. Metade é muito pouco, né? Eu acho que eu quis dizer metade do Novo Testamento. Eu procuro assim na Bíblia aonde é que tem esse conceito de que Jesus já obedeceu, já está tudo obedecido e eu não tenho que obedecer mais nada. Porque tem igrejas que pregam isso, gente. Que Jesus já obedeceu por nós e agora pós-cruz não tem mais obediência. Então para isso eu tenho que rasgar as cartas do Novo Testamento, eu tenho que rasgar os evangelhos, eu tenho que rasgar o Novo Testamento, porque não é isso que fala. Tem cartas inclusive como Judas, como 1 Pedro, que elas basicamente elas estão o tempo inteiro falando de obediência, fazendo exortações contra falsos profetas, falsos irmãos e por aí vai. Então é muito interessante esses dois conceitos estar juntos. O Senhor é minha herança, e isso é tão maravilhoso que eu quero te obedecer. Né? Se a gente entendesse isso aí, seria o básico. Eu achei interessante também que no meu perfil ali do Facebook tem uma frase, tem um versículo que eu gosto bastante. Eu acho que cabe também nesse contexto aqui, que é Êxodo 17, versículo 15, na NVI também, diz assim, ó. Moisés construiu um altar e o chamou, o Senhor é a minha bandeira. Então, quando a gente entende que Deus é a nossa herança, automaticamente você entende que Ele é a sua bandeira, que Ele é a sua porção, que você não precisa estar lutando pela bandeira de ninguém, Ele é a sua bandeira, né? Herança, bandeira, Ele é minha herança, Ele é minha bandeira, a minha cidadania está no céu, não é aqui na terra. Então, assim, tudo faz parte ali do mesmo assunto, né? Eu acho que o outro Filipenses também tá. Quer ver, ó? Esse Filipenses aqui também tá, a parte A também tá no meu perfil. Diz assim, ó, Filipenses 3:20 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Então, a minha cidadania está no céu, a minha bandeira é o Senhor é a minha herança. Gente, isso é extraordinário. Eu não sei vocês, mas eu fico empolgadíssima com isso aqui. Eu acho extraordinário quando uma pessoa ela entende esses conceitos de que é muito melhor assumir que o Senhor é a nossa herança, sem ficar desesperado buscando várias coisas, ou defendendo bandeiras, ou achando que o meu lugar é aqui nessa terra, eu tenho que vencer aqui. Tem gente destruindo a família porque precisa estar na rua o tempo inteiro ganhando dinheiro.
E agora tá uma febre horrível desses negócios, desses jogos, que em tudo quanto é lado você vê alguma coisa mandando você jogar em algum lugar. Seja esses bets não sei das quantas, seja esses tigrinhos não sei do que. É tudo mandando você jogar, porque tudo está focado no dinheiro. Gente, tô falando do mundo não, porque o mundo, ele tá lá no caminho da perdição, cabe, né, a nós cristãos orarmos por eles e trazermos eles para o nosso meio. Eu tô falando da igreja, gente, isso aqui é uma palavra para a igreja. Muitas pessoas na igreja, elas estão no mesmo patamar ou pior, porque é um pouco pior, porque ela se diz irmão em Cristo e tá lá fazendo tudo quanto é tranqueira. E é claro, a gente sabe, até hoje mesmo a gente estava aqui em casa, amados, vocês, se um dia puderem conviver pessoalmente com a gente, vocês vão ver que aqui em casa o papo de Bíblia aqui é o dia todo. Então eu e a Kátia estava falando sobre isso também, sobre a questão do pecar habitualmente, sobre a questão do estar em santificação, a diferença de uma coisa e outra. Ou seja, a pessoa às vezes ela tá na igreja, ela é crente, claro que ela vai ter os percalços, ela vai pecar de vez em quando, porque ela não está no corpo glorificado ainda, só que ela é chamada para a santificação. Então a santificação é um processo, né? E ela é contínua, e a gente vai sendo santificado, isso está na palavra também. Então, quando a gente entende isso, a gente não vai achar que é ruim ter o Senhor como herança. Ah, não, eu quero dinheiro, eu quero buscar isso, quero buscar aquilo. Né? Eu não estou falando que é errado você querer ter uma vida melhor, ter uma casa própria, um carro próprio. Oxe, isso é maravilhoso, gente. Coisa maravilhosa se eu conseguir ter. Agora, não comprometa teus valores, não comprometa a sua saúde, não comprometa a sua família, não comprometa em primeiro lugar o teu tempo de intimidade com Deus. Eu não consigo conceber uma pessoa que não tem tempo para ter intimidade com Deus. E quando eu falo de tempo de intimidade, não é você ouvir a pregação de domingo e ir para casa, no meio da semana, ler o devocional do dia. O aplicativo da YouVerso manda o versículo do dia. Maravilha que você lê, mas você precisa ter o seu tempo com Deus. Né? É muita coisa para se eu fosse falar tudo aqui, não tem como eu te falar sobre isso agora, sobre tempo com Deus, sobre intimidade. Mas o que eu estou falando hoje aqui é sobre o Senhor é minha herança. E eu espero que isso tenha ficado claro na minha cabeça, na cabeça de vocês. Né? Como diz a música da Tamires Garcia, nem todos os poderes do mundo, nem todos os amores profundos, nem mesmo as grandes conquistas, nada me satisfaz. Esse deve ser o anseio da nossa alma, que nada nessa terra nos satisfaça. Porque se alguma coisa aqui na terra está te satisfazendo, você nem quer mais ir para o céu. Não agora, pelo menos. Assim, gente, levanta a mão, se fosse imagina uma congregação bem grande aí, levanta a mão quem quer ir para o céu nesse minuto e quem quer esperar uns 10 anos. Gente, sem brincadeira, eu acho que mais da metade vai levantar que quer esperar uns 10 anos. Porque, não casei ainda, não comprei meu carro, puxa vida, não me formei, não sei o que. Gente, eu queria que Jesus voltasse agora, enquanto estou aqui falando. E eu fosse, linda, arrebatada agora, nesse minuto. Porque as pessoas, elas estão apegadas a essa terra, porque elas não fizeram do Senhor a herança delas. Mas você vê que Arão, ele não tinha dificuldade com isso. Ele não achou isso ruim. Você vê que ele não contende com Deus. Puxa, mas eu quero isso, quero aquilo. Não, maravilha. Ele pensou assim, eu sei que se o Senhor é minha herança, eu vou ter a melhor parte eu vou ter os dízimos, eu vou ter a melhor parte das ofertas, eu vou ter o que o Senhor quiser me dar. Eu sempre falo isso, tudo que o Senhor quiser me dar, eu quero. Se o Senhor não quiser me dar nada, amém. Eu vou nu sair do ventre da minha mãe, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Né? O livro de Jó. Mas o Senhor, ele é tão maravilhoso, tão galardoador, tão misericordioso, que ele nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa. Só que tem pessoas que trocaram o Deus da bênção pela bênção. E isso é muito triste, né? Então que a gente possa pegar essa palavra, colocar no nosso coração e dizer com força, com vigor, o Senhor é a minha herança. E louvado seja o nome do Senhor por isso, que isso é maravilhoso. Se eu puder dizer que o Senhor é minha herança, eu tô top. É isso que eu queria falar com vocês, amado. Eu vou orar já. Quero pedir perdão mais uma vez pelo barulho, que eu sei que é um barulho chatinho. Quero pedir perdão porque eu falo bastante rápido. Simplesmente, aliás, quando estou empolgada, eu falo tão rápido que nem eu me entendo às vezes. Então vocês me perguntem, é o pouco costume de falar assim, de
pregar, né? Porque falar eu falo bastante. Falar eu falo bastante, eu só não tenho o costume de pregar. Então vocês me perdoem e vamos orar para que o Senhor, ele seja realmente a nossa herança, tá bom, amados? Pai, eu quero colocar diante de Ti tudo que foi falado aqui, Senhor. Te peço, Pai amado, para que entre no mais profundo do meu ser, no meu interior, no mais profundo do interior dos meus amados irmãos que estão ouvindo essa palavra, que o Senhor é a nossa herança, que nós possamos repetir isso, Pai, entender, Senhor, colar, Pai, no nosso coração, que é muito melhor que o Senhor seja a nossa herança, a nossa parte, Senhor. Ah, Pai, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque eu posso dizer que o Senhor é minha herança, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, as suas bênçãos, elas são infinitamente melhores, Pai, do que todas essas coisas que as pessoas estão buscando aqui nessa terra, Pai. Eu te peço que nos ajude, Senhor, a entender, Pai, que é muito melhor ter o Senhor do que ter qualquer outra coisa na terra, Pai amado. Que nós possamos entender isso, Pai, colar essas verdades no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amados, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço e até amanhã, quase com certeza, com a irmã Cátia Lins. Um abraço.